Ele traz pequenas evoluções em relação ao Galaxy S25 Ultra. Temos MagSafe se você usar a capinha oficial da Samsung, olha lá. Mas o mais legal é a proteção de privacidade. Agora você está vendo o que eu estou fazendo aqui, mas se eu ativar aqui, ó, você não está mais vendo o que eu estou fazendo. Eu continuo vendo a tela do celular, mas você não enxerga. Muito legal. E o Galaxy S26 Ultra já está entre nós. A Samsung acaba de anunciar a nova linha Galaxy S26 e aqui eu tenho o produto mais interessante, o S26 Ultra, para a gente fazer um unboxing e conhecer de perto. Júnior Nanete já trouxe aqui no canal um vídeo completinho diretamente do Galaxy Unpacked com todas as novidades do S26 Ultra. E agora que ele já está chegando aqui no Brasil, custando a partir de R$ 11.500 pelo modelo com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, nós já recebemos uma unidade para testes para poder contar para vocês a experiência completinha. E apesar de eu concordar com muitos comentários que dizem que é mais do mesmo, tem umas coisas muito legais nesse smartphone, como por exemplo, esse recurso inédito de proteção de privacidade integrado na tela, aquela trava horizontal na hora de gravar vídeos e outros detalhes que você vai conhecer de perto nesse vídeo aqui comigo hoje. Inclusive, MagSafe. Não no próprio aparelho, mas numa capinha da própria Samsung, ó, oficial, a Slim Magnet Case, além de um carregador de 60 watts também. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com o unboxing desse produto. Então, S26 Ultra, a caixa não mudou em relação à geração anterior, o S25, e como vocês podem ver, ó, pela espessura, ainda temos um carregador aqui dentro. Não é tão rápido quanto o de 60 watts que eles estão vendendo separadamente, porque agora eles suportam um carregamento de 60 watts, mas o importante é que tem carregador. Viu, Apple? Bota de volta esse carregador na caixa, p***. E atenção para aquele momento. Será que eu vou conseguir? 3, 2, 1... E com vocês, o novo Galaxy S26 Ultra. Olha aí, bonitão, hein? Um aroma de S24 Ultra sem titânio. Pois é, eles estão abandonando o titânio coletivamente. Aliás, a gente não gosta de ficar falando isso aqui, mas a Apple faz o titânio, a Samsung faz o titânio. A Apple larga o titânio, a Samsung também larga o titânio. O S26 Ultra ele tem um corpo, uma moldura agora de alumínio reforçado, né? Assim como a linha iPhone 16 Pro. Mercado, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse adesivo aqui, viu, Júnior? Vou deixar ele colado aqui dentro da caixa e não vou esquecer de puxar esse encarte que a gente tem aqui dentro, ó, com alguns dos acessórios, que teve uma vez que eu esqueci. Então vamos ver o que vem na caixa. Aqui, ó, puxando aqui embaixo, a gente tem um papelzinho com a ferramenta para remover a gavetinha do chip de operadora, papelado, guia rápido com a homologação aqui da Anatel. Aliás, uma pausa rápida aqui para parabenizar a Samsung, que no dia do lançamento global já tem o produto aqui no Brasil e disponibiliza para dezenas de criadores de conteúdo como o Loop Infinito, para a gente poder conhecer de perto, em primeira mão, e passar a opinião aí para quem está interessado no produto, sabe? Eles têm feito um trabalho muito legal nesse sentido e outras fabricantes poderiam também fazer, né? Mas aí eu não vou chorar aqui hoje. Cabo USB tipo C simples para o carregamento e, por falar em carregamento, nós temos aqui também, ó, no fundo da caixinha, o adaptador de tomada, um carregador de... bom, eles dizem que é Super Fast Charging, mas nas especificações aqui desse carregador, o máximo que ele alcança é 11 volts, 2,25 amperes, que dá uns 25 watts. 25 watts não é uma carga rápida, mas nós temos aqui o outro acessório que eles estão começando a vender e mandaram pra gente testar também, que é um carregador de 60 watts. Esse sim é uma carga mais rápida. Segundo a Samsung, você chega em 75% de bateria em apenas 30 minutos, usando aí um carregador de 60 watts. E essa já é uma das melhorias do Galaxy S26 Ultra. O S25 Ultra tinha uma potência máxima aí no carregamento de 45 watts. De 45 para 60, quanto que é a melhoria em meia hora? Quanto mais rápido você acha que é? 10%. Antes era 65% em meia hora, agora é 75%. Achei que seria mais, né? Mas enfim. Pra você que não pode esperar, porque você é muito ocupado, não pode esperar o celular carregar, tá aí. Não gostou? Carrega sem fio, que agora é Qi 2.2, e aí ele carrega em 25 watts, igual o iPhone. Mas não tem o MagSafe, mas tem com a capinha oficial da Samsung, né? Então, nada mudou. Seguindo nossos unboxings, vamos aos acessórios, começando pelo carregador aqui de 60 watts.
25, 60. É quase o mesmo tamanho. E é legal que você tendo um carregador como esse aqui, de 60 ou de 100, que a gente sempre indica aqui no canal, você carrega o seu notebook também, né? Então você carrega o celular, o notebook, tudo no padrão USB tipo C. Só falta a geladeira a gente poder ligar no USB tipo C, né? Que era previsto aí para 2024, mas daqui a uns anos vai rolar. Tudo USB-C. Não vai ter mais tomada 2 pinos, mas tudo USB-C. E por fim, a capinha MagSafe do S26 Ultra, que inclusive já está no meu suportinho MagSafe aqui que eu uso no meu iPhone. O imã é tão forte que, ó, segura até a caixa aqui no bagulho. É, talvez não, né? E esse é um dos recursos que eu gostaria muito de ter visto no S26 Ultra e acabou não rolando, né? A gente ter o anel magnético integrado no próprio smartphone. E não é nenhuma questão de, vai copiar a Apple. Não, é só integrar o padrão TI 2.2 em sua forma completa, porque esse protocolo de carregamento com o anel magnético é um padrão já universal e aberto para todas as fabricantes que participam aí do consórcio TI do carregamento sem fio. O Galaxy S26 Ultra, ele tem o protocolo TI 2.2, mas ele não tem o anel MagSafe. De qualquer forma, como a gente tem até uma capinha oficial da Samsung agora com esse imã, o alinhamento da bobina deve ser bem melhor aqui para a gente poder usar aí carregadores MagSafe ou até mesmo carregadores do Google Pixel. E aqui na capinha a gente vê o detalhe do anel, ó. É o mesmo anelzinho que a gente tem aí nas capinhas MagSafe. Inclusive eu tenho uma outra versão aqui da capinha na cor escura, ó. Tá lá o imã aqui dentro. Achei estranho ficar tão evidente, porque geralmente a capinha esconde aqui, né, o imã. Mas funciona, ó. Vou pegar o meu suportinho MagSafe aqui, que tem uma base bem pesada, ó. Levantando ele aqui com o imã. E funciona, ó, fica bem firme. Inclusive, esse suportinho aqui é maravilhoso e temos o link na descrição do vídeo. Gente, isso aqui é uma delícia. Quando você começa a usar esses acessórios magnéticos, não tem volta. E a Samsung meio que já tá admitindo isso, né? Com uma capinha oficial, a Slim Magnet. Pena que não veio integrado no celular, mas acho que do ano que vem não passa. Tomara. E o encaixe? É assim, neutro, né? Sabor MagSafe. Bora ligar o Galaxy S26 Ultra aqui pela primeira vez. Esse modelo que a gente recebeu para testar, ele é na cor violeta, que assim, parece um cinza com um leve tonzinho, né, de azul, meio puxando pro roxo. É muito leve. Mas essa é a versão violeta. Esse daqui com 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. É a versão mais avançada que aqui no Brasil custa... Esqueci o preço. Acho que no fundo eu quis esquecer, porque o valor dele aqui no Brasil é de R$15.500. Mas fica aqui a dica antes de continuar o vídeo. Tem várias promoções rolando, inclusive na pré-venda da Samsung. Teve uma galera na live aqui ontem falando que conseguiu ele por menos de R$5.000, envolvendo promoção, cashback, troca, não sei o quê. Então fica de olho, porque dá para conseguir um preço mais interessante do que esse de tabela aí que a Samsung coloca no lançamento, tá? Então aproveita, fica de olho nas lives aqui também, que a gente sempre traz umas promoções. Então bora lá, vamos fazer a configuração inicial para poder falar dele. Deixa eu usar ele no modo MagSafe aqui. Com licença, deixa eu puxar minha canetinha aqui. S Pen. Tela de boas-vindas, vamos iniciar, vamos concordar aqui com o que a gente precisa concordar para poder usar ele. Configurar manualmente. Vamos conectar aqui na rede Wi-Fi. Preparando para a conexão móvel. Conecte-se numa rede móvel, depois eu vou conectar aqui. Preparando o seu computador. Tecnicamente é um smartphone, né? Mas também não deixa de ser um computador. Mas preparando o computador. Copie apps e dados. Depois eu copio. Vou deixar para fazer o login depois. Aceito tudo. Preparando o seu telefone. Depois eu coloco aqui a conta da Samsung também. E a gente tem que falar que eu não quero 3 vezes. Escolha o modo de exibição, o modo escuro. Agora sim, hein? Baixar e atualizar aqui um monte de tranqueira agora. E está tudo pronto. Tá aí o S26 Ultra configurado aqui.
E agora que ele está configurado, vamos às minhas primeiras impressões, começando pelo design. Como eu já comentei, eles abandonaram a moldura, a estrutura aqui de titânio, e agora nós temos um alumínio reforçado. E o design, ele remete ao Galaxy S24 Ultra, que foi quando a linha S Ultra deixou de ser quadradona igual ao antigo Note e começou a ganhar os cantos arredondados, assim como essa estrutura quadradinha, né, que remete aí aos iPhones. Um design que começou há muito tempo atrás com o iPhone 4 e até hoje é um dos meus favoritos. Então eu gosto desses cantinhos aqui quadradinhos. Dá pra apoiar ele aqui na mesa? Vamos ver. Aí, ó. É bom demais. Bom, né? O iPhone não faz isso, não. O iPhone deu uma curvadinha na última geração, ele não para mais na mesa. Já foi melhor, hein? Esse aqui, ó. Também tudo tem um limite, né, Will? Quase. O quê? Que ele pega na pedra de mármore a quininha. A gente ia testar a resistência na tela, porque na frente é Gorilla Glass. A gente tem aí Gorilla Armor 2 e no vidro aqui na parte traseira, Gorilla Glass Victus 2. Mas na prática o que eu vejo são arestas mais aparadas, então é a curva um pouquinho mais fechada aqui, parece que tá um pouquinho mais compacto e com isso ele é um pouquinho mais leve, 4 gramas mais leve em relação à geração anterior, 214 gramas é o peso dele. Então um celular que tem uma tela de 6.9 polegadas, né, quase 7 polegadas aqui, grande, gigantesco, toda redução no peso é sempre bem-vinda. E o resto do design também muito parecido com a geração anterior. Do lado direito nós temos os botões aqui de volume, botão de força. Na parte de baixo a gavetinha aí para o chip de operadora. Lembrando que ele suporta 2 nano SIMs aqui. Porta USB tipo C, falante, microfone e aqui a canetinha AS Pen. Que hoje, coitada, ela não tem mais Bluetooth, né? É besteira, mas eu gostava. Com relação às câmeras, temos aí o mesmo conjunto com 4 câmeras. Lembrando que essa daqui em cima, ó, esse pontinho aqui em cima, não é uma câmera, é o laser que auxilia no autofoco. Desses 2 pontinhos menores aqui, só esse aqui é a câmera com um zoom óptico aí de 5 vezes. Então, das 3 câmeras, nós temos aí a principal, que continua com 200 megapixels, mas a abertura da lente aumentou. De f1.7 foi agora para f1.4. E pode não parecer, mas isso faz uma diferença considerável segundo a Samsung, 47% a mais na captação de luz, deve melhorar o desempenho sob baixas condições de luz. Já a câmera ultra-wide, assim como a câmera selfie na frente, não mudou absolutamente nada. 50 megapixels, f1.9, a mesma do S25 Ultra. Assim como a câmera selfie, 12 megapixels, f2.2, a mesma do S25 Ultra, que é a mesma do S24 Ultra. As melhorias estão na IA. O pós-processamento, tom de pele, etc. Mas o hardware tá igual. Porém, as duas telefotos têm diferenças. A primeira telefoto, que traz o zoom de 3 vezes, ela se mantém com 10 megapixels f2.4, mas no detalhe técnico do sensor, parece que ele diminuiu um pouquinho. Antes era 1 sobre 3.52 polegada. Agora é 1 sobre 3.94 polegada, ou seja, reduziu o tamanho um pouquinho do sensor. E os pixels antes tinham um tamanho de 1.12 micrômetro, agora é 1 micrômetro. Na prática, não vai dar diferença, mas tecnicamente é um pouquinho inferior. Já a telefoto de 5 vezes, ela melhorou consideravelmente na captação de luz. Antes a gente tinha um sensor de 50 megapixels f3.4 por conta da construção periscópica, né? Um f mais alto, uma captação de luz mais baixa. Agora melhorou para f2.9, mantendo os 50 megapixels e as outras especificações do sensor, ou seja, 0.5 quando a gente fala na abertura, na captação de luz, é bastante coisa. Então, melhorou consideravelmente, deve ter um desempenho bem melhor quando você está dando aquele zoom no talo. E assim, ó, palmas para a Samsung, que disse que é qualidade de uma telefoto de 10x. Não fala que é uma telefoto de 10x como a Apple, que inventa que o iPhone tem 2x telefoto. Até isso não me desce, é um caroço preso na minha garganta. Ô, Tim Cook, me ajuda! Também grava 8K, tem o novo codec APV da Samsung para rivalizar o ProRes da Apple e por aí vai. Bateria aqui dentro, 5.000 mAh, igual o S24 Ultra. E também nós temos esse carinha aqui para comandar tudo isso, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Um chip que foi anunciado em setembro do ano passado pela Qualcomm. A gente teve um vídeo completinho aqui no canal
contando todas as novidades, e aqui a gente tem uma edição um pouquinho melhorada, que é a edição For Galaxy. Nós temos na configuração octa-core 2 núcleos Orion V3 Phoenix L com 4.74 GHz e 6 núcleos Orion V3 Phoenix M de 3.62 GHz, além da GPU Adreno 840. E segundo a Samsung, com essa edição For Galaxy, o S26 Ultra tem uma CPU 19% mais potente, uma GPU 24% mais potente e uma NPU 39% melhor. Tudo isso, é claro, em relação ao S25 Ultra, que tinha um Snapdragon 8 Elite. Ele não tinha um Gen 4 ali, mas ele era a 4ª geração desse chip. E ele vem com o Android 16 com a promessa aí de 7 anos de atualizações. Então esse é um resumo de tudo que você precisa saber aí sobre o Galaxy S26 Ultra. Mas agora, vamos falar do mais legal. Vamos falar dos 2 recursos que eu mais gostei nesse produto. Vamos começar falando sobre a tela. A tela AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10 Plus, 2.600 nits de pico de brilho, resolução de 1440 por 3120 pixels, mas tem uma coisa aqui nessa tela que, olha, é muito legal. E é um recurso inédito. Eu, pelo menos, nunca vi em nenhum outro smartphone. Que é o seguinte, se a gente deslizar aqui, ó, a central de controle e apertar esse botãozinho aqui, ó, agora vocês enxergam, agora vocês não enxergam, agora vocês enxergam, agora vocês não enxergam. Olha isso, velho. É um botão para ativar como se fosse uma película de privacidade na tela inteira. Sabe, quando você quer ver algum conteúdo sensível, ou abre o seu aplicativo de banco, ou quer ver aquele anime no ônibus. Tá aí, ó, ninguém vai ficar bisbilhotando e é impressionante como funciona bem. Quando a gente ativa, a gente percebe que a tela ela varia o brilho brevemente na ativação do recurso. Dá para perceber que dá uma pulsadinha, mas depois disso você tá olhando aqui, não muda a qualidade. Isso que o brilho aqui tá no mínimo. Vamos testar aqui agora, ó, com o brilho no talo estourando, ó. A hora que eu ativo aqui, ó, olhando de lado, ó lá. Ó. Mas ainda dá para ver um pouquinho. Percebam que dá para ver um pouquinho. Aí a gente tem um segundo nível aqui nas configurações. Proteção máxima de privacidade. Aí quando a gente ativa esse recurso, aí sim a gente tem uma variação. Você percebe que ela fica mais lavada a imagem quando o recurso está ativado. Porém, ó, desse jeito aqui, ó, olha só. Quando eu ativo aqui, ó, já não dá para ver nada. Dá para ver só as marcas de dedo aqui na tela. Você não consegue enxergar bem o conteúdo. Então, mas aí também eu acho que é um exagero, sabe? Só o normal aqui já funciona muito bem quando você ativa. E aí eu vou colocar em 2 ângulos aqui para vocês verem como é mágico esse recurso. Como um bônus, esse recurso deixa em evidência as marcas de dedo na tela. Pera aí. Vou reduzir o brilho aqui para uns 50% e agora, dividindo a tela, a câmera da esquerda mostra a visão de cima, como a gente estivesse segurando e olhando direto para ele, e a câmera da direita a visão de lado, aquela pessoa que está sentada do seu lado ali no metrô, dando uma olhadinha no que você está fazendo. Quando você ativa, ó, para você não muda nada e para a pessoa escurece tudo. Olha que louco isso. E o mais legal é que não atrapalha em nada a sua visualização. Você está vendo aqui algum conteúdo, meia hora que você ativou aqui, ó, pum. Você continua vendo com a mesma qualidade, o que não acontece com as películas de privacidade. As películas de privacidade não tem isso aqui, ó. A hora que você começa a inclinar assim, já começa a ficar, a borda já começa a mudar e escurecer. Agora foi o brilho aqui que escureceu. Mas, olha lá, meu, funciona muito bem e é um recurso muito legal. O mais bacana desse recurso é que você pode também configurar para ele ser ativado quando você abre algum aplicativo específico, sabe? Aquele aplicativo. Ou quando você recebe uma notificação, que é o que eu quero testar aqui agora. Então, vamos colocar aqui, ó, condições para ativar. Aí você escolhe os aplicativos que vão automaticamente ativar esse recurso. Então, por exemplo, ó, Google Fotos aqui. Aí vamos supor que eu estou usando o telefone, você está olhando de lado assim, você ainda consegue ver, né? O que eu estou fazendo aqui. Na hora que eu abrir o Google Fotos aqui para ver as minhas fotos... Aí você não vai mais ver. Eu ainda tô vendo tudo aqui, ó, olhando assim. Inclusive agora eu tô vendo umas gravações de um vídeo muito bacana que vai pro ar em breve aqui no canal, mas vocês não estão vendo nada. Porém, ó, a hora que eu vou virando aqui, ó, aí tudo é revelado. Ó lá. Parece que tava apagado o brilho antes. Cara, sensacional esse recurso. E as outras funcionalidades são na tela de desbloqueio, a hora que você vai entrar com o PIN, o padrão ou a senha, ele escurece tudo. E também pop-up de notificação, que eu acho que é uma das coisas mais legais. Você tá usando ele, chega uma notificação, só a notificação recebe esse filtro de privacidade. Vamos demonstrar isso aqui agora.
chegou a notificação, só que a notificação é uma Dynamic Island, aquela totalmente preta. Você não vê a informação da notificação, mas se estiver no ângulo certo, você vê. Olha lá, olhando aqui em cima a gente consegue ver o texto, mas de lado não dá para ver nada. Ele oculta só esse trechinho da tela, o que é muito legal. E assim, eu imagino que esse é um recurso que, assim como o desbloqueio por biometria, em breve deve estar em todos os smartphones. É uma tecnologia muito bacana. Então vai ser muito legal a gente poder borrar apenas alguns conteúdos sensíveis. Se abrir um aplicativo de banco, só a parte dos números mais relevantes, eles acabam ficando com essa proteção de privacidade. E por aí vai, são várias possibilidades de uso. Agora vamos ao segundo recurso que eu achei mais interessante, que é a trava horizontal na gravação de vídeos. Então vamos abrir aqui, ó, o aplicativo da câmera. A gente vem aqui no modo vídeo. Ele está em Full HD 30 aqui, ó. Eu posso ir até 8K, mas eu acho que 8K não funciona esse recurso. Vamos colocar aqui, ó, a estabilização horizontal. Ele caiu para QHD aqui, né? Aliás, não é nem 4K, porque o 4K é o UHD. Quando a gente ativa essa trava horizontal, ele cai para Quad HD, que é entre o Full HD e o 4K, né? 1440p. E aí, quando eu começo a gravar, tá normal aqui o enquadramento, só que se eu girar o celular, ó, ele mantém o mesmo enquadramento, até de ponta cabeça, que começa a me perder já, ó. Até de ponta cabeça, ó, não gira, porque o normal é a imagem ficar estática. Você tá girando o celular, beleza, o horizonte ele vai mexendo. Aqui não, ele fica travado. É claro que quando rola um movimento muito rápido, você percebe um borrão, né? Vai dando um blur na imagem. Isso eu vi em vários testes, que o pessoal tava correndo com ele e tal. Então, assim, é uma estabilização bacana, ó, pra você que tá andando, quando você faz esse movimento aqui, ele vai compensando, mas sempre dá uma borradinha. Então, eu acho que é bacana, é uma ajuda na gravação, quando você precisa gravar algo rápido e que é um nível a mais de estabilização, comprometendo um pouco a resolução e também o ângulo, porque a gente perde um pouquinho da abertura ultra-wide, né? Ele dá uma cropadinha para ter esse recurso, mas é legal ter, e acho que primeiro grande smartphone que integra aí esse recurso, usando dados do acelerômetro, do giroscópio e compensando em tempo real o enquadramento de acordo com a câmera ultra-wide, que é super aberta, mas só funciona na câmera ultra-wide e só na resolução Quad HD. E é isso aí, galera, esse foi o meu unboxing e também as minhas primeiras impressões do Galaxy S26 Ultra. Pois é, a partir de R$ 11.500, no modelo com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, chegando a até R$ 15.500 por esse daqui com 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Apesar de, olhando de longe, né, você achar que é mais do mesmo, ainda olhando de longe dá pra ver que não é, né, porque tem esse recurso da tela de privacidade quando você coloca de lado. Tem umas coisinhas legais, tem uma evolução, né, aquela evolução incremental de geração a geração, e esses recursos que eu achei bem interessante, mas o mais legal de longe é essa questão aí da privacidade da tela. Um recurso muito bacana que eu espero ver em mais smartphones em breve. E você, o que você achou do Galaxy S26 Ultra? Lembrando que tá interessado em comprar nas promoções? Tem link aqui na descrição. Tem também um link desse suportinho MagSafe aqui, ó, que é maravilhoso. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas não deixem de assistir também vídeos de Junior na Net, direto do Galaxy Unpacked, com mais detalhes do S26 Ultra, e também desse carinha aqui, ó, que depois vai ter vídeo aqui no canal, dos Galaxy Buds 4 Pro. Tá muito, mas muito bonito mesmo. É isso, valeu, galera, e até a próxima!